Hello, Biters! Mais um episódio do Café com Bytes aqui em Terras Mineiras. Estamos em Belo Horizonte e vamos conversar agora com o Igor Laguardia. Ele que é bacharel em Direito, atua no Compliance há mais de 5 anos, falando de diversos temas. Anticorrupção, sobre Lei Geral de Proteção de Dados, sobre a implementação do Compliance. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Arthur. É um prazer estar aqui para a gente ter essa conversa. Deixa eu te fazer uma pergunta bem básica para a gente iniciar o nosso papo. O Vamos lá. que é o Compliance? Bom, é assim, de uma maneira bem prática, né? Sem juridiquês e dificuldades, é nada mais do que um sistema, né? Um programa para que as companhias ou as entidades estejam em conformidade a determinadas regras, legislações e também aos seus normativos próprios, que são baseados em alguns estudos de risco, né, dentro do contexto de atividade que ela tem. Então, estar em conformidade a legislações como, por exemplo, lei anticorrupção, requer uma série de práticas, controles, atitudes das pessoas que compõem aquela empresa. E o compliance nada mais é, então, que esse sistema, né, esse programa que auxilia uma companhia ou uma outra entidade a estar em conformidade com esses requisitos. Pois é, nunca se falou tanto em compliance como agora. Da Sim. mesma forma que nunca se falou tanto em Lei Geral de Proteção de Dados. Aí eu queria te fazer uma pergunta. Uma empresa que nunca utilizou isso, que daqui a pouco não sabe nem Sim. como buscar uma ajuda para isso. Como é que funciona essa questão toda? Quais as medidas, quais as ferramentas que essa empresa tem que usar para esse sistema de corrupção, para essa Lei Geral de Proteção de Dados? Perfeito. Bom, são duas esferas bastante separadas, assim, bastante diferentes uma da outra. Então vamos falar primeiro sobre conformidade à lei anticorrupção brasileira. A gente tem um histórico mais ou menos recente, né? A gente lembra daquelas grandes manifestações que tiveram em 2013, que as pessoas tiveram os aumentos das tarifas de Sim. ônibus e aquilo foi uma comoção nacional. E com aquela pressão popular acontecendo, o governo federal à época aprovou a implementação da lei anticorrupção no Brasil. Então é daquele momento para frente, no Brasil, que a gente começa a falar de uma lei própria anticorrupção. Então, quando a gente olha no cenário, né, na história nacional, é um tema muito recente, de uma certa maneira. É uma lei que traz diversos requisitos específicos, existe muito sobre a interação, né? O foco é muito forte sobre a interação dos entes privados, inclusive, com as esferas públicas, com a administração pública. E a partir dali a gente vem tendo um desenvolvimento, um acompanhamento de normas, porque ela foi a lei original, Sim. depois surgiu um decreto, esse decreto já foi revogado, surgiu um outro mais atualizado. E existem algumas guias orientativas, a própria administração pública começou a ser mais atuante, então cada vez mais a CGU tem aplicado sanções, e aí com base nisso a gente consegue entender qual é o raciocínio, o racional para aplicação, para investigação. Então o tema vem evoluindo bastante. No ano passado a CGU, por exemplo, comunicou que teve número recorde de sanções na história, assim, né, desse período Sim. todo. É um assunto que vem, a gente sabe, né, que existe um crescimento desse tema. E esses decretos, eles trazem orientações bastante claras, assim. Além da questão da própria lei, também outras instituições trazem posicionamentos claros sobre o que é necessário quando alguém se depara com esse tema de Claro. compliance anticorrupção para implementar. Antes de qualquer coisa, é muito importante que aquela empresa ou outra entidade, mas vamos falar aqui de empresa para ficar mais fácil, que aquela empresa faça uma avaliação de riscos, faça um levantamento de cenários e entenda Entender todos os processos dentro quais da... os processos, qual que é a atividade inerente dela, quais são as maiores interlocuções que ela tem com a administração pública, porque existem negócios que precisam de muitas licenças, de muitas aprovações, que está sempre em trâmite com a própria administração pública. Existem negócios que dificilmente são licenças bem pontuais, específicas, mais espaçadas. Às vezes o próprio modelo de negócio pode ter uma parceria, pode ser alguém que opera sob uma concessão pública, ou às vezes não tem, é uma atividade totalmente privada. Então, eu estou dando alguns exemplos assim básicos, mas para dizer que o primeiro ponto é a empresa fazer uma avaliação sobre os riscos que ela tem.
associados ao negócio dela. E é muito importante que isso seja feito de uma maneira fidedigna à realidade do negócio. Para Entender o que esse cenário, né? programa de compliance funcione lá na frente. Sim. Por quê? Porque se a gente fizer um processo cosmético, que a gente fala, né? Tipo assim, compra lá o modelo padrão de compliance, isso não vai fazer sentido para o negócio depois, isso vai gerar custos e... Só é uma despesa desnecessária. E aí, assim, as pessoas vão ter muita resistência a esse programa. Então é importante que desde o nascedouro busque uma maneira de acompanhar. Depois que você tem uma avaliação de riscos muito estudada, esmiuçada, você vai partir para algumas etapas, assim, como fazer um alinhamento com a liderança, porque é sempre muito importante que o posicionamento da liderança, da alta liderança da empresa, esteja alinhado a esses princípios e essas normas, para que você não viva um ambiente de contradições ali, em que as pessoas olhem para os líderes e falem, poxa, mas isso só serve para gente, para vocês não... Sabe que ontem vindo para cá, estava lendo um livro e aí dizia muito isso, né? Como as lideranças hoje, elas vendem a ideia da sua empresa. Exatamente. Porque não adianta seres um líder e a tua empresa não seguir essa ideia. Isso mesmo. E não adianta você vender água e, digamos, entregar vinho. Né? Você tem que ter essa aliança geral. Perfeito. Então, assim, esse ambiente mais de sinceridade mesmo, né? Então, é um ponto crucial e pensar maneiras de como a liderança pode aparecer do dia a dia falando sobre isso. Porque não adianta também o meu líder dizer assim, eu concordo e eu assino o código de conduta da companhia, mas na hora de tomar a decisão crítica, eu esqueço que esse código existe. Então, não funcionou. Então, assim, tem que ser de fato. Isso é muito importante. E tu acha que, assim, se fosse num ranqueamento, assim, como é que tu vê essa adaptação das empresas? Isso vem acontecendo. A gente sabe que áreas de compliance estão sendo cada vez mais implementadas, amadurecidas. E eu acho que ainda assim, né, vem amadurecendo, mas ainda assim existem desafios. Porque existe um público também de empresários, de pessoas de business, que isso é uma novidade, né? A pessoa já tinha a sua empresa operando, isso surge como uma novidade, então ele ainda passa por um processo de adaptação. Então, às vezes, a gente precisa ser um pouco mais intencional, isso que eu quero dizer. Porque, no fundo, quando você conversa com as pessoas que estão fazendo negócio, não é que elas querem fazer a coisa errada. Não é que todo mundo... Existem pessoas que são dessa de má índole. linha. Normal. Aí é incontrolável isso. Mas, no geral, as pessoas querem fazer um trabalho bem feito, honesto, e não querem executar errado. Mas ela ainda não está acostumada a intencionalmente ir lá e reforçar, porque ela pensa assim, o pessoal da minha empresa precisa me ver falando disso. Às vezes ela acha assim como para mim já é natural, para todo mundo será. Então, é um processo de aculturamento, né, que a gente chama. E como é que tu pode envolver esses colaboradores, os líderes, né, a essa adoção? Porque, querendo ou não, nós temos um código de ética a ser seguido, né? Nós temos uma orientação e são nada mais que as decisões do dia a dia. Sim. Bom, eu acho que esse é um ponto crucial, Arthur, porque assim, nessa linha do que a gente vem dizendo, né, de que as coisas precisam ser efetivas de fato, e que as pessoas atuem também com o propósito de não simplesmente fazer o certo, mas também demonstrar que elas estão cumprindo e corretas, para que tenha esse match, né, que isso funcione e que não venha um programa top-down e simplesmente vai ser essa regra aqui que a gente implementa. Eu acho que é muito importante você ter sempre que possível, criar uma forma de participação colaborativa. Isso vai depender muito do contexto, se a empresa está toda presencial, se ela está teletrabalho, se ela é uma empresa... enfim, vai depender muito do contexto, do número de colaboradores que se tem, mas sempre existe alguma forma de se criar uma participação colaborativa. Por quê? Quando os próprios empregados, os próprios colaboradores participam na criação daquilo, eles se enxergam mais. Sim. E eles falam, realmente faz sentido a gente cumprir essas normas, porque foi a gente, inclusive, que pactuou lá, que escolheu isso. Então, assim, por exemplo,
eu já participei de um projeto em que a gente ia fazer uma revisão de um código de conduta. Uhum. Mas antes da gente implementar, e claro, né, não é só a participação das pessoas, tem revisão por escritório de advocacia, tem a revisão técnica nossa, tem N Sim. temas. Mas antes disso, a gente disparava para todo mundo um comunicado. Estamos fazendo uma avaliação de revisão do código de conduta e estamos abertos a receber feedbacks e Opiniões, tudo mais. opiniões, dicas, numa conversa bem direta, informal, Bem assim, para não franca. ficar, né, para realmente as pessoas entenderem o recado, em que as pessoas podiam dizer assim, olha, eu acho que tal capítulo do código está faltando o assunto X. Olha, eu acho que o código ainda fala pouco Tal sobre assunto. combate a assédio. Uhum. Eu acho que o código podia tratar mais sobre relacionamento com fornecedores, com clientes. Eu ainda tenho dúvidas sobre essa regra de presente, se eu posso receber, se eu não posso, porque não está claro o jeito que está escrito. A gente compilou essa lista de todas as participações, conferiu lá, viu se era pertinente ou não e fizemos os ajustes com base no que é pedido. Legal. Então, quando você publica com essa participação das pessoas, É uma coparticipação, né? é um jeito da coisa ficar mais aderente. E eu acho que uma outra coisa também muito importante é não deixar isso ser engessado, né? Claro, você precisa de um período, talvez a cada 2 anos, etc., mas acompanhar também os temas. Uhum. Essa é uma orientação, inclusive, de instituições internacionais, para que o compliance não pode ser um setor ou uma atividade, né, um sistema engessado. Eu só trato daquele assunto da forma como eu escrevi lá em 2015 e assim fica E para ficou para sempre. sempre. Não, porque agora a gente está enfrentando outros temas. Então, é um programa que foi implementado antes da LGPD, que você mencionou, certamente ele não falava sobre proteção de dados. Não tinha. E quando você busca os códigos atuais, todo mundo tem um capítulo sobre proteção de dados, É real. quando precisa estar aderente à LGPD, né? Lei Geral de Proteção de Sobre Dados. proteção de dados, né, o reconhecimento facial, não se falava nisso há pouco tempo Não se atrás. E é falava. uma coisa hoje tão básica, os estádios de futebol aí hoje já trabalham com reconhecimento facial, Sim, inúmeras portarias de condomínios têm isso, né? está muito mais presente no dia a dia da gente. É um assunto muito sensível. O dado de reconhecimento facial, entre outros, é um dado biométrico, que a gente chama. Então, ele nada mais é que é um dado universal. Não tem mais nenhum outro ser no planeta que tenha esse mesmo dado. Sim. Porque, por exemplo, a gente cria... tem dados que eles são... Eu vou chamar aqui de fictícios para poder Uhum. explicar. Então, por exemplo, o CPF, a gente inventou um número e atrelou ao Isso aí. Arthur e outro número e atrelou ao Igor. Sim. Então, por lá a gente consegue descobrir quem é a pessoa, digamos assim. Uhum. Mas esse CPF pode ser um dia baixado, você ter outro. Existem pessoas que fraudam CPFs, etc. Usam de Agora, outras o pessoas. dado biométrico, ele é só seu. E ele é só seu no planeta todo. Então, ele está diretamente vinculado à atividade humana mesmo. Uhum. Então, ele é um dado sensível, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados nossa, e para fazer manuseio e uso requer um pouco, né, requer mais controles, requer mais adequações do que se a gente estivesse falando de outros tipos de dados. E realmente é uma coisa que entrou hoje em dia muito na rotina. E eu acho que as pessoas, eu falo assim, como população em Sim. geral, nós ainda não entendemos a criticidade disso. A gente concede com muita... A gente entrega esses dados com muita facilidade. Pois então, né? Essa é uma questão. A gente acaba liberando os dados e aí deixando, né? Eu falava com outros especialistas também dessa área. Fica muito fácil hoje tu pegar o dado de uma pessoa. Mas voltando um pouquinho assim, existe um medo das pessoas de daqui a pouco entregar um dado de forma errada, existe um medo das pessoas daqui a pouco não entregar e ter uma sanção por aquilo que é vendido para elas naquele momento, e existe também o medo das pessoas dessa área do compliance. Existe um medo para entender o que é isso de uma maneira maior, de maneira geral, né? Por que essa área do compliance seria uma persona não grata, assim? Explica um pouco Aham. mais isso, Olha, eu vou dar o meu palpite, tá, por favor. pessoal? O compliance, ele tem alguns pilares e ele rege sobre princípios. Então, você atua sobre um princípio de prevenção. Uhum. Então, você faz atividades para evitar que determinado risco aconteça.
mas você também atua sobre princípios de detecção, de descoberta e princípios de correção, porque dentro de um sistema, quando você detecta um desvio, você precisa corrigir para que ele não aconteça de novo. E geralmente esses desvios eles estão envolvidos com alguma atividade humana. Certo. Então alguém foi lá e cometeu um desvio, Burlou o sistema. burlou um sistema, atuou, sabia que precisava de um tipo de controle e intencionalmente tirou esse controle, etc. Várias opções aqui de desvios que podem acontecer, né? E aí que pega um pouco sobre essa questão da imagem e a reputação do compliance. Por quê? Porque em determinados momentos, quando você detecta um desvio, em casos inclusive assim, quando o compliance é feito também de maneira séria e comprometida, nos casos mais graves você pode ter desligamento, por exemplo, de pessoas. Então, quando os outros que estão de fora e não sabem a história toda do que aconteceu e olham e falam assim, nossa, mas o cara fez uma situação que eu não, sabe, assim... ou então só olhou o lado que ele tinha feito precisava antes. de tudo isso, ou então se ele era uma pessoa tão boa, porque a gente também vincula o ponto de vista moral, então assim, quando a gente faz um trabalho comprometido, não é de fazer um juízo de valor se a pessoa é boa ou não, é de olhar para o fato e saber quais os atos foram cometidos. E tem pessoas, nessas histórias todas aí, a gente sabe, tem pessoas que são muito boas, que são pessoas, assim, legais, mas que cometeram falhas graves e que não podem ser remediadas de outra maneira. Sim. Então, quando as pessoas olham, elas acham, às vezes, o compliance um pouco pesado, ou elas, às vezes, elas entendem como uma punição desmedida, não sei. E tem também um fator que, para conseguir fazer uma prevenção efetiva, em alguns momentos você terá que dizer não. E eu acho que as pessoas têm muito medo de receber um não. Elas não estão acostumadas a receber o não, né? E assim, para ele ser efetivo, ele tem que poder falar o não em qualquer hipótese. Sob pressão, sem pressão, sobre questões críticas, não críticas. Então, assim, pode ser que em algum momento você fale assim, nossa, mas isso aqui é muito crucial para mim. E se eu perguntar ao compliance, eu tenho uma chance de receber uma negativa. Então, a partir daí, as pessoas ficam com algum... Eu acho que cria um pouco esse estigma, assim, de o compliance vai me negar, sabe? Assim. Até porque tem o fato de a pessoa ser boa, mas por querer ajudar outra pessoa, ela acaba cometendo um erro, né? Pode acontecer também. Maravilha. E como é que tu pode ver, assim, pra gente já encerrando o nosso papo, assim, como é que tu pode ver dessa questão de aderência a isso? As empresas estão aderindo, né? Como é que tu vê nos próximos anos, assim? Aderência ao compliance? Olha, eu acho que existe um cenário positivo, sabia? Por quê? Porque essa história, como eu contei, né, isso começou lá em 2013, a gente teve muita influência norte-americana, a lei norte-americana também foi muito aplicada em grandes empresas do Brasil, porque no contexto deles lá, quando o ato de corrupção envolve um funcionário público deles, de uma maneira muito resumida, tá? Pode se aplicar a lei lá, então a gente tem empresas brasileiras que foram sancionadas em tribunal nos Estados Unidos, né? E isso veio crescendo muito em grandes companhias, e isso veio crescendo em companhias globalizadas e etc. A gente vê um movimento disso chegar mais no dia a dia, a gente tem muitas pequenas e médias empresas no Brasil, e a gente tem setores que às vezes não têm essa interlocução com empresas estrangeiras dessa forma, mas que têm demandas e riscos associados. Então, a gente vê um crescimento assim, da procura, né? Da procura e da participação, de alguma forma, até porque também o compliance, cara, ele precisa ser contextualizado às necessidades. Então, para esse público, né, de pequenas e médias, por exemplo, talvez não faz sentido você ter um setor separado só para isso. Sim. Mas você consegue juntar ali algum setor de jurídico. E coloca ali dentro. Eu já vi muito sobre o setor jurídico, às vezes de gestão de pessoas, relações trabalhistas, a pessoa tratar temas de compliance ali, e isso vai ser efetivo de alguma maneira dentro daquele contexto. Então, acho que para fins de realidade brasileira, isso vem crescendo.
apesar de ter um pouco esses estigmas, também já é uma palavra que está mais Tá familiarizada. normal já, né? Antigamente, quando eu fiz um dos meus primeiros exames médicos para trabalhar na área de compliance, a pessoa falou assim: o quê? Que área que é essa? Não sabia, né? Não sabia, porque não Claro. fazia. Hoje já está mais no vocabulário Tá mais nosso, né? acostumado o brasileiro a falar. Exatamente. Certo. E a gente vê também isso como um reflexo assim, nos movimentos que vem acontecendo de forma ampla, desde a implementação, a execução, até mesmo nas sanções. Legal. Quando a gente puxa histórico de sanções administrativas, a gente vê que existem empresas bem menores, que estão, assim, não são Já empresas atuando. globalizadas e que acabam sofrendo sanção por algum tipo de fraude ou corrupção ali, por exemplo, sabe? Maravilha. Então, assim, é um tema que eu acho que vem crescendo, vem sendo cada dia mais interesse também das pessoas. E acontece, só para finalizar, assim, acontece que eu vivencio uma situação curiosa. Quase todos os profissionais hoje de níveis mais altos, né, de alto escalão da área de compliance, assim, eu estou falando de uma maneira Sim. genérica, né? Eles migraram de carreira. Eles não se formaram e foram atuar em compliance. Sim, eles estavam em outra Eles área e foram chegava... auditores, Sim. eles foram jurídico, eles foram várias coisas. Aham. Eles foram sistemas, eles foram qualidade, e aí o compliance apareceu, e aí criou-se uma área e eles migraram. Migrou. Então, e eu sou da geração, por exemplo, eu sou um exemplo que eu fiz estágio em compliance, trabalhei e pretendo continuar trabalhando. E tenho colegas assim também. E então a gente é de uma geração que o compliance já é uma coisa que vem Normal. numa normalidade. Já passou, já superou aquela barreira de que eu preciso ficar toda hora explicando o que que é. Porque as pessoas que estão chegando já estão entendendo qual que é o Sim. assunto. E assim vai ser nos próximos anos, Então, o né? nível de aderência melhora com isso, porque aí as pessoas já estão familiarizadas. Então, eu acredito que existem oportunidades nesse contexto para que essa aderência melhore, né? Para que ele seja mais bem utilizado. Na verdade, seja Em utilizado geral. no dia a dia de forma maior. Exatamente. Maravilha. Conversei com o Igor Laguardi aqui para falar sobre compliance. Esse é mais um episódio. Igor, muito obrigado por estar aqui com a gente Eu hoje. que te agradeço. Foi muito bom o nosso papo. Maravilha. Então, se quiser saber esse papo e muito mais, só acompanhar a gente aqui no Café com Bytes.